Esses dias eu ministrei sobre dias de angústia. Eu ministrei também semana passada sobre o leite sem mácula, está lá no YouTube. Foi uma boa palavra. Se você não ouviu, você pode acessar, que você vai ser abençoado. E passe também para alguém assistir. Hebreus 12, versículo 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E está projetado aqui na parede. Diz assim, do 18 até o 29. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais, que quantos a ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés diz: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tem chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós não queremos, ó Pai, nós viemos aqui para ouvir o pastor, Pai Alex. Nós viemos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso que essa palavra se torne revelação. Eu te peço, Espírito Santo, inspira, direciona e fala a cada coração. Leva cada mente cativa à obediência de Cristo Jesus. Abre o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor deseja falar conosco. Que essa palavra venha produzir os frutos que ela foi designada. Que seja repreendido nesse momento todo espírito de distração, de sonolência e de roubo da Tua palavra, e que Tu possa me capacitar a falar com ousadia, com intrepidez e autoridade aquilo que o Teu Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu saio de cena e te peço, assume esse púlpito, Espírito Santo, e fala ao coração da Tua igreja, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. E eu declaro a minha total dependência de Ti. Mais uma vez eu te peço, me usa como instrumento de bênção da Tua igreja, em nome de Jesus. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento. Nesses dias tem sido muito interessante. Na sexta-feira eu senti isso. Toda sexta-feira que a gente, antes de vir para cá, é consagração durante o dia, me coloco minha filha no colégio, eu vou lá para o quarto dela, vou lá para o quarto dela, oro, às vezes cochilo, às vezes Deus ministra no meu coração, pego meu caderninho e começo a anotar. Esse dia Deus tem me dado mensagem para ministrar os domingos ali, no meu cantinho de oração, e ali na sexta-feira Deus começou a falar sobre o tema da mensagem dessa noite. E o tema da mensagem dessa noite, irmãos, é: tudo será abalável. Eu ouvi nitidamente Deus falando: tudo será
abalado. Ok? Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o momento que nós estamos vivendo aqui na terra, porque nós temos visto vários sinais: o aumento da iniquidade, o esfriamento da igreja. Então, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na terra, na iminente volta de Jesus. E a palavra de Deus diz que eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite, que até a volta de Jesus, tudo que é abalável será abalado. Ok? Então essa noite temos a mensagem: tudo será abalado. Tudo aquilo que pode ser abalado, até que Jesus volte, será abalado. E aí, em primeiro lugar, eu quero falar, preste atenção na mensagem dessa noite. O escritor da carta aos Hebreus aqui lhe traz à memória a experiência que Moisés e o povo de Israel tiveram com Deus no Monte Sinai, no deserto, quando Deus mandou Moisés subir junto com alguns sacerdotes, e ali Deus falou com ele, deu instruções a ele, orientações a ele. Está lá em Êxodo 19, versículo 16. Olha que interessante. Ao amanhecer do terceiro dia, Moisés já está em cima do monte. Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro com Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, estava sendo abalado. E o clamor da trombeta ia aumentando cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo, que não transpasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de que de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor também não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limite ao redor do monte e consagra-o. Replicou o Senhor: vai e desce depois, subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassam o limite para subir ao Senhor, para que não os firam. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Próximo. Então falou Deus todas essas palavras. Glórias ao nome do Senhor. Vamos lá para o capítulo 20, versículo 18. E todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Eu imagino que foi algo aterrorizante. Deus descendo no monte, estremecendo o monte, fumegando o monte, Deus falando com Moisés no trovão, e todo o povo ouvindo. E Deus falando: se alguém tocar no monte vai morrer. Eu imagino que foi algo tremendo, que foi algo difícil de passar. Mas o que Deus queria nisso tudo? Escute isso. Deus queria que o seu povo o temesse. Deus queria que através dessa experiência eles viessem a honrar a aliança que eles tinham feito com Deus, que eles guardassem os mandamentos do Senhor, que eles andassem nos caminhos do Senhor, adorando e servindo só a Deus no temor do Senhor. Foi para isso que Deus desceu naquele lugar. Mas diz a palavra do Senhor, queridos, escute isso, que a maioria deles não deram crédito
aquele que divinamente os advertia. E porque não deram crédito àquele que falava, eles sofreram um juízo no deserto. A maioria daquele povo que teve essa experiência, que viu um monte fumegando no Sinai, que ouviu a voz de Deus, a maioria deles pecaram contra Deus e morreram no deserto. Então o escritor de Hebreus, ele diz para nós, que fazemos parte da igreja de Cristo, de uma superior aliança firmada no precioso sangue de Jesus, querido. E o que Hebreus fala? Tende o cuidado de não cometer os erros do povo de Israel no deserto, e por causa disso não sofrer um justo juízo de Deus. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, o nosso Deus é um Deus bondoso, perdoador. Mas no texto ali de Hebreus termina dizendo que é o seguinte, que ele também é um fogo consumidor. Glórias ao nome do Senhor. Então, em segundo lugar, o texto de Hebreus, ele ainda diz que tudo que pode ser abalado, tanto no céu como na terra, será abalado, para que permaneça só aquilo que não é abalado, que é inabalável, o reino de Deus. Aqui no capítulo 12, versículo 26, diz o seguinte: aquele cuja a voz abalou, então a terra, quando porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. E olha o que diz no versículo 28: por isso, recebendo nós o que? Um reino inabalável, retenhamos a graça para a qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Glórias ao Senhor. Vou contar duas experiências aqui. Uma foi quando nós estávamos orando certas situações no Ministério de Louvor. Minha esposa seguiu aqui no altar. Ela dobrou aqui o seu joelho aqui no altar e começou a pedir direção para Deus das situações e atitudes que precisávamos tomar. E naquela noite ela começou a ouvir barulho de fogo queimando aquelas lenhas secas, graveto, estalando. E naquele dia ela disse que ela sentiu tanto temor como que ela nunca tinha sentido na vida. Ela pensou que ia morrer. E Deus estava falando assim: eu sou o fogo consumidor. E esse lugar aqui é santo. E um pouco tempo atrás, o irmão já sabe, o sonho que minha esposa teve, estava no altar para ministrar para a igreja. Ela queria falar algo da parte do Senhor Deus e eu estava usando a vida dela, mas as pessoas não estavam percebendo, não queriam ouvir, estavam dispersas. E ela tentou falar e falando assim: eu tenho uma mensagem para a igreja, eu tenho uma mensagem para a igreja, e ninguém estava nem aí. Então ela descendo do altar, ela foi andando e ali atrás estava o pastor Pirajara, e uma criança me saía da escola bíblica, e ele, o pastor Pirajara, e só essa criança da igreja toda, é que percebia que Deus estava usando a vida dela, e que Deus queria fazer algo, queria falar algo. Deus estava querendo trazer uma mensagem para a igreja. Só que minha esposa chegava do lado de fora também, algumas pessoas estavam do lado de fora, dispersa, ela chamando a atenção: tenho algo para falar com vocês. Ninguém queria ouvir. Até que ela, no sonho, Deus movia o coração dela, levantava o braço e aparecia um redemoinho de fogo no céu. Quando aparecia esse redemoinho de fogo no céu, as pessoas começavam a olhar para o céu por causa do sinal do céu. E ficavam atentas para aquele sinal do céu. Olha que sinal no céu, olha que estranho, um redemoinho de fogo. Só que aí a Cida abaixava o braço, e o redemoinho subia e ficava como se nada tivesse acontecido na vida das pessoas. Dispersavam de novo. Era como se tivesse nem visto o sinal. E elas não ouviram a voz de Deus. E aí a Cida teve
nesse mesmo sonho, ela se viu em cima do monte. E naquele monte era como Deus falava assim: já que não quiseram me ouvir, eu mostrava uma mão enorme. E nessa mão haviam vários dentes. Muitos dentes. E aquela mão enorme ia fechando e ia esmiuçando aqueles dentes. E aqueles dentes iam virando pó. Iam caindo na mão do Senhor. Era como se Deus falasse: eu queria falar, eu queria trazer mensagem, eu queria orientar meu povo, mas não quiseram me ouvir. E já que não quiseram me ouvir, agora vem o quê? Juízo. Ok? Por isso, eu queria trazer a visão de Nabucodonosor. A palavra do Senhor diz que o rei Nabucodonosor ele tem algo no coração. Ele fala: o que vai ser depois do meu reino? O que vai acontecer sobre a terra? Então Deus dá um sonho para ele. Ele chega para os sátrapas, ele chega para os magos, os astrólogos da época, perguntando: interpreta para mim o sonho. O pessoal fala: então conta o teu sonho. Ele falou: não, eu não vou contar não. Vocês não vão saber e vão ter que interpretar. Se ninguém interpretar, eu vou mandar matar todo mundo. Aí nisso Daniel vai se levanta e fala assim: não mata não, nos dá um tempo, a gente está buscando a Deus. E a gente vai buscar a interpretação. E nisso ele dá um certo tempo, eles vão começar a orar, a jejuar, e Deus visita Daniel em sonho, e dá o sonho e a interpretação que Nabucodonosor ele precisava. Está lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31. Glórias ao nome do Senhor. Daniel 2, 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui um grande estátua. Esta era imensa e extraordinária esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito de braço e braço de prata, os ventres e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavam olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos seus pés, abalou de ferro e de barro e os esmiuçou. Então fui juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, o prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, é rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória, cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro esmiuçado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias, escute isso, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Deus mostrou todos os reinos que viriam depois de Nabucodonosor. Ele disse: mas vai chegar um reino diferente. Uma pedra vai ser tirada
sem o auxílio de homens. Quem essa pedra é chamada? Jesus. E ele vai destruir todos os reinos, e só o reino dele vai prevalecer. 45. Tem 45? Como visto que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de homens, e ela expulsou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Glórias ao nome do Senhor. Então todos os reinos da terra, querido, já estão preparados para serem abalados, para que o reino seja estabelecido para sempre. Então, por isso até a volta de Jesus, escute isso, toda a criação e toda a estrutura humana, porque o Senhor fala, não vou abalar só a terra, vou abalar o céu e a terra. Então toda a criação e toda a estrutura humana, no reinos na terra, governos, sistema humano será abalado até que só permaneça o reino de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E aí eu quero que você vá a 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai começar a falar sobre os abalos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo. Qual é a promessa? Da vida de Jesus para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passarão por estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Para quê, irmãos? Esperando e apressando a vinda do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então os elementos do céu, querido, serão derretidos com fogo, serão abalados as estruturas espirituais. No livro de Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 12, do versículo 12 até o versículo 17, Jesus vai desatando os selos que vão trazendo os juízos de Deus sobre a terra. No versículo 12 e 13, vem capítulo 12 e 13, perdão, irmãos, capítulo 6, versículo 12, versículo 1 e 2, perdão, 1 e 2, até o primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um selo, os 7 selos, e ouvi os 4 selos viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E vi então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele veio, e ele saiu vencendo, e para vencer, primeiro selo, vem o anticristo. No versículo 3 e 4, ele fala sobre guerra, as estruturas humanas caindo por terra. No versículo 5 e 6, fala sobre fome e crise financeira, que é o cavalo preto. No versículo 7 e 8 do capítulo 6, fala sobre as pestes, a morte e o inferno. Agora, a partir do versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse, agora sim, vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o que, irmãos? Grande terremoto, abalo. O sol se tornou em negro como saco de trina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Glórias ao nome do Senhor. Próximo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, o céu foi abalado. Então todos os montes e ilhas foram movidos em seu lugar, também foram abalados. Os reis da terra, os grandes, os comandantes,
os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes, ao rochedo, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse capítulo 6 fala de abalos nas estruturas dos céus e abalos nas estruturas da terra. Deus também vai abalar, querido, estruturas satânicas, tronos, principados, potestades, dominadores, poderes, forças espirituais das trevas. Deixa eu falar uma coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração para você que me ouve nessa noite. A partir do ano de 2025, serão anos de muitos abalos. Tudo será abalado, mas não permita que a sua fé seja abalada junto. Querido, você querendo ou não, você estando preparado ou não, tudo será abalado. Em terceiro lugar, por que virão os abalos? Por que Deus vai abalar tudo que é possível ser abalado? Primeiro, porque Jesus está voltando e as pessoas estão dormindo. Glórias ao nome do Senhor. As pessoas não querem mais ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem dar mais crédito àquilo que Deus está falando, chamando as pessoas ao arrependimento. Então as coisas começarão a ser abaladas para que essas pessoas que estão dormindo e não estão percebendo que Jesus está voltando, acordem. Zika vírus veio, chikungunya, o povo já esqueceu. Veio pandemia, o povo ficou dentro de casa, mas já esqueceu como se nada tivesse acontecido. A gente passa ali, está todo mundo nos bares, bebendo, curtindo a vida. E eu quero perguntar para você, imagine alguém dormindo, e o pai e a mãe estão chamando para acordar, só que a pessoa não acorda. Você tem um filho lá dormindo? Aí você chama uma, duas, três vezes, e a pessoa não acorda? Quando já tiver essa experiência? Às vezes a Bela vai dormir tarde, no outro dia tem colégio, né? Aí o ventilador está tão gostoso. Aí está lá dormindo, você chama Isabela, 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 acende a luz, liga o ventilador e nada a Isabela acordar. Qual é o próximo passo? Você já chamou, você já falou, mas não ouviu. Qual é o próximo passo para despertar quem está dormindo? Qual o próximo nível? Sacudindo. Se não ouviu as advertências, os abalos vão sacudir para as pessoas despertarem. Muitos não têm dado crédito ao que Deus tem falado. Então agora, para despertá-los do sono, do marasmo espiritual, Deus vai sacudi-los. Por que Deus vai abalar tudo? Primeiro, para acordar quem está dormindo. E segundo, para que as pessoas que estão longe venham a voltar-se para Deus novamente. Ok? O Espírito Santo me deu dois exemplos muito interessantes. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo em Israel? Meu irmão, acorda de manhã, está lá a sirene ligada, é foguete caindo, é 100, 200 foguetes. Aí quando começa a mandar os foguetes, o que acontece? Toca a sirene, e o povo sabe que o povo faz quando ouve a sirene, sai correndo, vai para o bunker,
Ou então vai para o quarto seguro, dentro da casa, dos apartamentos, que é um lugar para não ser atingido pelo quê? Pelos mísseis. Então, quando houve um sinal, vou procurar um lugar seguro. Ouça o que eu estou falando aqui essa noite. O que acontece também como um terremoto, ele vem de repente, você às vezes está dentro do shopping, você às vezes está dentro de um prédio alto e o prédio começa a sacudir com um terremoto. O que você vai fazer o mais rápido possível? Você vai procurar sair do shopping, você vai procurar sair do apartamento ou da casa, você vai para o meio da rua, vai procurar um lugar seguro, né? Por quê? Porque está chacoalhando, não é isso? Porque está abalando as estruturas, o lugar pode cair em cima de você e você pode morrer, não é isso? E agora a primeira coisa que faz lá em Israel e que o povo também, quando acontece terremoto, vai procurar um lugar. Eu quero falar para pessoas aqui que me ouvem nessa noite. Deus vai trazer abalos para você sair do mundo e voltar para um lugar seguro, que é a tua comunhão com Deus. Porque Jesus está às portas. E Deus falou que vai começar a abalar tudo que pode ser abalado. Escute. Eu fui anotando o que o Espírito Santo foi ministrando no coração. Deus vai abalar a economia das nações. Deus vai abalar o mercado financeiro. Porque na vida de algumas pessoas, onde dói mais é no bolso. Deus vai abalar, removendo a paz de nações, permitindo guerras. Deus vai abalar com os sinais dos céus astronômicos. Deus vai abalar a natureza com fenômenos naturais históricos. Deus vai abalar o dólar. Deus vai abalar as superpotências. Deus vai abalar a internet. Deus vai abalar a diplomacia entre as nações. Deus vai abalar a ONU. Vai ser um grande chacoalhar. E quando as coisas estiverem sendo abaladas, e as pessoas perceberem que algo diferente está acontecendo no mundo, muitos acordarão do seu sono e se voltarão para buscar a Deus, o seu lugar seguro. Fala para o teu irmão aí, o mundo será abalado. Mas não para por aí não. Você pensa que é só o mundo? A igreja também na terra será abalada. E por quê, pastor? Para que haja conserto. Porque como a coisa está por aí, querido, não pode continuar da forma que está. Deus vai abalar lideranças de várias denominações, expondo o pecado e chamando o povo ao arrependimento. Porque, sabe o que, irmãos? O juízo começa na casa de Deus. E sabe onde começa na casa? No altar. Deus vai abalar esse sistema religioso corrompido que tem entrado na igreja, esse sistema podre, e vai fazer uma limpeza na igreja. Eu quero falar para você, querido, Deus vai sacudir a figueira. Eu ouvi naquela manhã, tudo será abalado. E aí Deus me deu um outro exemplo. O que acontece quando você tem uma árvore frutífera que produz fruto, está lá com fruto? O que acontece? Eu me lembro que lá na minha casa lá, meu irmão, tinha uma mangueira, uma manga gostosa.
uma manga enorme. Às vezes a gente estava cheio de fome. Na parte da tarde, eu esperava dar aquele ventinho, dar um ventinho, a gente saia correndo. Porque caiu um monte de manga. Eu catava, levava para dentro de casa, me deliciava. Eu quero perguntar, o que acontece com uma árvore frutífera sacudida? Eu vou te falar. Eu estou falando da árvore chamada igreja. Quando começa a balançar, a sacudir, fruto podre cai. Folha seca também cai. Sabe, pessoas com vida espiritual artificial, superficial, quando começa a ser sacudida, e mais, fruto maduro também cai. Eu quero chamar a atenção, porque o Espírito Santo me chamou a atenção. Preste atenção. Olha para aquilo que está acontecendo com a liderança das igrejas. Olha o que aconteceu com os pastores esse ano. A família de pastores. Vocês não estão percebendo nada de diferente, não? Uma coisa atrás da outra, vocês não estão percebendo? O que aconteceu, está acontecendo na Lagoinha, o que aconteceu na Bola de Neve, no Apóstolo Vinho, em outros lugares, vocês estão percebendo? O Espírito Santo falou assim: eu vou fazer 3 coisas. Estou fazendo 3 coisas. Deus está provando a fé de muitos. Deus está provando a fé de muitos, diante de tantas lutas que estão se levantando. Mas, em segundo lugar, Deus está recolhendo aqueles que são seus. Minha mãe foi recolhida pelo Senhor. Mas Deus só está provando pessoas, Ele também não só está recolhendo aqueles que são seus. Deus está trazendo juízo também. E eu quero falar para os irmãos aqui que me ouvem nessa noite. A igreja será abalada. Deus permitirá algumas coisas acontecerem dentro das igrejas. Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam nas famílias das igrejas, nas lideranças das igrejas, para que haja conserto. E eu quero falar, Deus prefere levar alguém do que perder para o mundo e para o inferno. Tá bom? Deus vai permitir algumas perdas para que pessoas despertem e venham se posicionar diante de Deus. Deus vai sacudir crentes domingueiros. Deus vai sacudir a vida de muitas pessoas para que haja mudança e arrependimento. Quantos aqui já limparam caixa d'água? Já viu quando você vai lá na caixa d'água, você olha a caixa d'água por cima? Parece estar limpinha. Mas quando começa a sacudir ela, começa a mexer na água, o que acontece? A sujeira. Então Deus vai sacudir para trazer à tona a sujeira, para limpar a igreja. Por que Deus vai sacudir a igreja? Para que muitos também voltem a priorizar a Deus nas suas vidas. Deus já foi, mas não é mais prioridade na vida de muita gente. Então Deus vai dar uma sacudida para dar uma despertada, para que as pessoas voltem a se posicionar e a buscar Deus como prioridade nas suas vidas. Eu acho interessante porque
O povo de Judá ficou exilado, o rei Ciro liberou eles, eles voltam para a sua terra, com o objetivo de construir o templo, reedificar o templo que estava em ruínas, servir a Deus, adorar a Deus e restaurar também as outras coisas da cidade, as suas vidas. Só que o povo chega lá e eles abandonam o templo, as coisas do templo, e começam a se envolver com as coisas da sua casa e deixam Deus em segundo plano. E aí Deus traz uma grande repreensão. E eu quero ler a partir do capítulo 2 de Ageu, versículo 6. Escute isso. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez entre em povo, farei o quê? Farei o quê? Abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 9. A glória dessa última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nome do Senhor. E Deus chama esse povo para voltar a priorizar a casa dele, que poderia estar sendo construída de uma forma muito mais humilde, mas que agora nessa segunda casa seria maior que a primeira. E Deus chama esse povo a voltar a priorizar as coisas de Deus. Deus aqui traz uma repreensão através do profeta Ageu ao povo de Israel, para ele, porque eles tinham abandonado a obra de Deus, a reconstrução do templo de Jerusalém, para priorizar as outras coisas. E quando Deus vê isso, ele fala assim: por causa disso, eu vou enviar abalos. Vocês não querem me honrar, vocês não querem mais me priorizar na vida de vocês, então eu darei um jeito de mudar isso. E será imediatamente depois dos abalos que eu irei produzir na vida de vocês. Eu quero falar para pessoas que me ouvem aqui essa noite, que Deus trouxe aqui essa noite para te dizer que Deus tem ciúme de você, e que Ele deseja voltar a ser prioridade na sua vida. Em quarto e último lugar, sabendo disso, que tudo será abalado, tanto no céu como na terra, estruturas físicas, sociais, religiosas. O Senhor fala para você essa noite: busque se firmar sobre aquilo que não pode ser abalado. Fala para o teu irmão que está ao teu lado aí: busque se firmar naquilo que não pode ser abalado. Se firme no reino de Deus. Porque tem gente que está com o pé aqui na igreja, está com o outro pé lá fora. Se firme sobre a rocha eterna chamada Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha o que ele diz em Isaías 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele não tem variação, não tem mudança, Ele não é abalado. Se firme também na igreja, o corpo de Cristo, e a palavra de Deus diz que é a coluna e o baluarte da verdade. Se firme também na sua fé, a sua fé e a sua confiança em Jesus e nas promessas de Deus na sua palavra. Olha o que Salmo 125, versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme para sempre. Eu quero falar para você que me ouve aqui essa noite,
porque os abalos virão. Não tem para onde correr, porque essas coisas são cumprimento profético das Escrituras. A igreja será sacudida e o mundo também. Mas a palavra de Deus diz que o justo jamais será abalado. Os planos e os propósitos de Deus jamais serão abalados. E aqueles que estiverem firmados nele também não serão abalados. Pergunta esse irmão aí: você está firmado em Deus? Você está firmado na igreja? Você está firmado na sua fé em Jesus Cristo? Você está firmado no caminho da verdade, aquele que é o caminho, a verdade e a vida? Porque fundamentos serão abalados, querido. E eu quero te perguntar aqui essa noite: que tipo de fundamento a tua vida espiritual está sendo edificada? Sobre a rocha, sobre a areia? Pergunta esse irmão que está do teu lado aí: você está edificando a sua vida espiritual sobre a rocha ou está edificando sobre a areia? Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, abalaram a casa e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê, irmão? Sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Por quê? Sendo grande a sua ruína, porque foi edificada sobre a areia. As duas casas foram abaladas, as duas casas sofreram chuva, sofreram os transbordados rios, o vento, mas uma ficou de pé e a outra caiu. Eu quero te perguntar: que tipo de fundamento a tua vida espiritual está sendo firmada? Eu quero falar para os irmãos: os tempos serão difíceis de guerra, e por isso que é um tempo difícil, um tempo de guerra, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Olha o que diz lá em Efésios 6,10: quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E olha esse versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para o quê? Para que possa resistir quando? No dia mau. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olha só o Senhor. Dizem que em tempos difíceis geram homens fortes. E nesses tempos difíceis que vem pela frente, queridos, eu quero te dar alguns conselhos. Cultive uma vida fervorosa de oração. Nesses tempos difíceis, se alimente de grandes porções da palavra de Deus, porque o que nos sustenta no dia da angústia é a palavra. Se encha do Espírito Santo. Nesses dias difíceis, querido, não deixe de congregar e de servir na casa de Deus. Nesses dias difíceis, santifique a sua vida, e principalmente através de uma vida de relacionamento com Deus, cultive em Deus uma fé inabalável, porque é pela fé que nós permanecemos firmes na presença de Deus, mesmo no meio da luta.
É pela fé que nós conseguimos nos manter obedientes à vontade de Deus. É pela fé que nos mantém em oração. É a fé que nos mantém viva a nossa esperança. É pela fé que nós somos capacitados a alcançar em Deus as suas promessas. E para encerrar, eu quero ler 1 Coríntios 10, 13. É isso mesmo? Glória ao nome do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu anotei certo. 1 Coríntios 10. Perdão, é 12. 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não. Tá. Vamos colocar de pé nessa noite. Naquele dia, o povo de Israel estremeceu pelo temor das palavras que vieram da parte do Senhor do céu. E nessa noite não é diferente. Deus, Ele quer trazer o temor dele a corações aqui nessa noite. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Igreja do Senhor, ouça isso. Tudo será abalado, menos o reino dos céus. Tudo que não foi construído pelo Espírito Santo, tudo que não foi construído pela palavra de Deus em obediência a Deus, será abalado. Tudo que pode ser abalado será abalado. Por isso nessa noite Deus te chama a temê-lo. Por isso nessa noite Deus chama pessoas a voltar a priorizar o Senhor na sua vida. Por isso Deus te chama a sair do mundo e a ir para um lugar de refúgio, que é na presença do Senhor, a santificar a sua vida e se preparar para a volta dele. Glórias ao nome do Senhor. E deixar de ser um crente vacilante e se firmar na presença de Deus. Se apegar sobretudo àquilo que não pode ser abalado. O reino dos céus. A palavra de Deus que diz: céus e terra passarão, serão abalados, destruídos. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Se apegar a Jesus, a nossa rocha eterna e inabalável. Glórias ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Sabe por que Deus trouxe uma palavra como essa? Porque tem pessoas que só se lembram de Jesus, que Ele é uma rocha, que Ele é um lugar seguro. Quanta coisa bela. Eu quero falar para os irmãos: muitas coisas serão abaladas, mas aquele que se apega a Deus em amor, que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra das suas asas, não será abalado. Não será abalado. E o Espírito Santo também te diz: tudo aquilo que aconteceu no dia da crucificação de Jesus, no dia da sua morte, vai acontecer de novo.
Naquele dia, querido, quando Jesus estava entregando o seu espírito, houve um terremoto. A terra foi abalada. Mas não houve só um terremoto, não. Houve também abalo no céu, porque houve um eclipse solar. A terra foi tomada de trevas. E houve abalos também no mundo espiritual, porque diz a palavra do Senhor que no meio da cidade entraram pessoas que estavam mortas, que ressuscitaram. Deus vai abalar o céu, Deus vai abalar a terra, Deus vai abalar o mundo espiritual, e Deus vai abalar pessoas para que se voltem para Ele, para que voltem a priorizar ou a se apegar com Ele. Deus vai abalar pessoas, vai abalar estruturas, porque muitos